Começando agora mais um podcast aqui para você, e você também nos acompanha no @jovempanblumenau, no seu Instagram, Facebook e também no YouTube. Por aqui estamos, no nosso podcast vamos conversar com ele, que é professor, jornalista e agora deputado estadual, Mário Mota. Mário, bem-vindo, muito obrigado pelo seu convite. Eu é quem agradeço, Gabriel. Abrir os microfones e agora as câmeras da Jovem Pan Blumenau e me permitir me dirigir e agradecer não só a votação que recebi na região rumo à Assembleia Legislativa, mas, acima de tudo, rever amigos, reencontrar espaços locais por onde eu caminhei desde que cheguei a Santa Catarina em dezembro de 74. Tenho um carinho muito grande por Blumenau, pelo Vale do Itajaí, e eu quero antecipar agradecimentos à família Vieira, a todos vocês, por me permitirem voltar a conversar com os blumenauenses e com os amigos da região. Claro, obrigado por aceitar o nosso convite, né? Nós conhecemos então Mário Mota, o apresentador de TV e jornalista. Mas quem é Mário Pinto da Mota Júnior, que começou a trabalhar no circo e depois foi para a área da comunicação? Bom, a minha história eu tento resumir num livro que eu lancei no último dia 16 de maio na Assembleia Legislativa, denominado Do Picadeiro do Circo ao Jornal Nacional, um legado de vida e carreira pela editora Insular, um livro que tem o prefácio do Dr. Augusto Cury, para minha honra, para o meu privilégio, e que eu pretendo, muito breve, trazer, quem sabe, uma noite de autógrafo também aqui na cidade de Blumenau. Mas você resumiu, eu sou fruto de uma dupla sertaneja do rádio paulista na década de 40, Motinha e Inhafia, meus pais. Natural de São Paulo. Isso, papai era natural de Cruzeiro, no pé da Serra da Mantiqueira, minha mãe natural de Paraguaçu Paulista, prima do Inhopai, do Beijinho Doce, autor do Beijinho Doce, que ela tem. Que legal. E prima das irmãs Galvão, da Mary, da Marilene, que também eram primas, ou são primas, pelo menos da parte da Mary, uma vez que, felizmente, a Marilene nos deixou há 6 meses, vítima de Alzheimer. E os dois foram para São Paulo, cada um ao seu tempo, se encontraram lá em busca do sonho de serem cantores de rádio e acabaram formando uma dupla sertaneja, Motinha e Inhafia. Papai comprou um circo, tinha um programa na Bandeirantes de São Paulo, um programa de auditório, sertanejo, raiz. Comprou um circo, eu nasci em seguida, e eles pediram demissão da Bandeirantes para tratar de saúde do pequenino que havia nascido com um monte de doenças. Aconselhado pelo médico, nós fomos para o interior de São Paulo, onde eu fui criado. Então, eu fui criado viajando em circo, de cidade em cidade, infância e pré-adolescência praticamente vivenciada no palco do circo, nas pequenas emissoras de rádio onde chegava o circo, por essa relação dos meus pais com a Bandeirantes. Ele normalmente usava as emissoras para divulgar o espetáculo da noite. Então a minha vivência foi, em parte, no circo e em grande parte nas pequenas emissoras de rádio. Tanto que quando o papai vendeu o circo e fixou residência numa cidade chamada Tupã, perto de Marília, Presidente Prudente, Araçatuba, ele voltou a fazer um programa na rádio local, Rádio Clube primeiro, depois Rádio Piratininga, e eu comecei aí com o pai brincar de locução. Quando eu percebi, eu estava envolvido, picado pela mosca azul da comunicação, e nunca mais deixei, Gabriel. Comunicação apaixona. Durante muitos anos, você esteve à frente, né, como âncora de um jornal, né? Inclusive, no ano 2019, teve a oportunidade de apresentar o Jornal Nacional. 30 de novembro, exatamente. 30 de novembro, Jornal Nacional. Mas, qual foi a motivação do senhor para deixar a comunicação e seguir na área da política? A primeira pergunta que me foi feita, tão logo eu decidi me candidatar, foi mais ou menos essa. Mário, por que esse encantamento com a política? E eu disse, olha, talvez tenha sido exatamente pelo meu desencantamento com a política. Então, esse choque, eu acabo fazendo uma analogia entre o desencantamento e o encantamento, porque, de alguma forma, na minha vida, nas comunicações, eu tentei expressar princípios e valores durante todo o tempo. Sim. Você sabe muito bem que rádio, televisão, comunicação, especialmente televisão com imagens. Eu costumo brincar dizendo que televisão é uma maquininha de moer carne. Ela te eleva e principalmente se você tem a liberdade da expressão verbal, quer dizer, você pode de algum modo deixar claro o que você pensa
E apesar de não ser essa a função de um âncora, a TV brasileira, aos poucos, depois da era Boris Casoy, começou a permitir que os âncoras fizessem retornos, que nós chamamos de pé da matéria, Sim. dando em parte sua opinião, enaltecendo o lado positivo, fazendo alguma pequena crítica aqui, acolá e alhures. E eu consegui, acredito eu, passar relativamente incólume durante os 36 anos de Jornal do Almoço, aqui trazido inicialmente pela RBS, que havia adquirido há pouco tempo a nossa queridíssima e saudosa TV Coligadas Blumenau, com quem eu tive tantos amigos, Vanir Stein, o meu querido Pedro José de Oliveira Lopes, o Pedro Lopes, enfim, Danilo Gomes, sem dúvida, nomes importantes da comunicação de Blumenau. Mas, a partir daí, aquilo que eu sempre tentei fazer à frente das câmeras, ou depois, mais tarde, por 26 anos na CBN Florianópolis, que eu comandei o Notícia na Manhã durante todo esse período. Nos últimos 16 anos, eu tinha uma coluna no Hora de Santa Catarina, o que me levou na comunicação, rádio, TV, jornal. Eu achei que estava na hora de ofertar, de alguma forma, de tentar exercitar esses princípios e valores numa área que eu sempre fiscalizei como comunicador, de quem eu sempre cobrei, e infelizmente eu já estava relativamente amarrado na comunicação. Terminava o Jornal do Almoço, as pessoas desligavam a sua TV, ou terminavam Notícia na Manhã, desligavam o seu receptor de rádio. Eu também levantava da cadeira, cumprimentava o técnico, os amigos dele, ia para minha casa, amanhã eu voltava, sábado e domingo normalmente não tinha o programa, só segunda-feira como se eu voltasse a respirar efetivamente a cidadania de maneira relativamente picotada. Eu achei que na política partidária, e eu digo partidária porque todos nós somos políticos o tempo todo, você é político, todos os que aqui estão são políticos e aqueles que nos assistem também podem não gostar da política partidária por uma série de motivos, mas eu entendi que na política partidária, por exemplo, numa Assembleia Legislativa, eu talvez pudesse ter mais tempo para exercitar essa cidadania, para cobrar do Executivo aquilo que eu entendo pudesse ou possa ser o melhor para a população e para tentar ajudar as pessoas a melhorarem um pouquinho a sua condição de vida. E aí acabei entendendo que só mesmo me expondo muito mais do que eu já me expunha, porque você também, nós que trabalhamos com comunicação, estamos expostos diariamente, as pessoas nos cobram atitudes. Se você for pego jogando um papel no meio da rua, você vai ser cobrado. Lá na TV, lá no rádio, você diz que eu não devo fazer isso. Então, imagine então se tornando um deputado estadual, como foi o meu caso. Então, acabei decidindo, achei que ou era esse o momento, completando 70 anos, eu estou com 71 agora, indo para 72, ou era agora, esse momento, juntando a experiência de vida que eu desenvolvi na comunicação, ou eu já estaria agradecendo e me recolhendo à insignificância total. Claro. E para o senhor deputado, como foi esse processo de transição? Porque são áreas diferentes, embora se conectem, né? Você como jornalista, você é responsável por receber uma denúncia, traduzir e levar para os seus ouvintes. Um deputado não, um deputado recebe diretamente a denúncia. Então, de algum modo, ele também pode receber uma denúncia, traduzir e levar para os seus eleitores. E ele normalmente tem condições de receber não só a denúncia, mas uma cobrança mais efetiva do que a própria comunicação. A diferença me parece básica no seguinte sentido: quando eu trabalhava em comunicação, o que exigiam de mim e exigem de você é isenção. Isenção. Essa história de que não a partidário, o locutor tem o comentarista muito menos. O comentarista ganha para emitir a sua opinião. Então fica claro você acompanhar um comentário de alguém, mas um âncora, por exemplo, ele tem a sua preferência. Não dá para você exigir que um âncora seja apartidário. Ele tem o seu partidarismo, as suas escolhas, as suas preferências em qualquer assunto. Não dá para dizer. Até o cidadão que fala assim, não, eu não tomo parte de nada. Você tomou um partido, que é o de não ter parte a nada. Sim. O que nós exigimos de quem trabalha na comunicação
é a isenção, é você pegar as suas preferências, deixar de lado no momento em que o microfone é aberto e você transmitir para as pessoas da forma mais pura, mais limpa possível a informação, aquilo que você compreende seja a verdade do fato, com o maior número de detalhes possíveis para que o telespectador, o leitor, o ouvinte forme a sua opinião e a partir daí ele será um formador de opinião ao conversar com outras pessoas. Vire a chave ao entrar numa Assembleia Legislativa com esse botãozinho aqui de deputado estadual, ou deputado federal, ou senador. O que passam a exigir de você como político é opinião firme, é posição a ser tomada. Eu até tenho dito às pessoas, olha, peço calma, porque eu sempre fui muito, modestamente falando, eu sempre fui muito ponderado nas minhas opiniões, eu sempre fiz críticas construtivas, propositivas, e toda vez que eu fazia alguma crítica, algum projeto, por exemplo, mesmo dos políticos já eleitos, eu sempre tentava oferecer uma sugestão para corrigir o que eu estava criticando. Então, eu entendo que a minha posição hoje seja essa, com um pouquinho mais de poder, de efetividade, de ação. Hoje eu posso bater na porta de um secretário de obras, de uma secretária da saúde, ou posso pegar um telefone e ligar, quem sabe, até para o próprio governador, dizer, olha, governador, eu gostaria de sugerir isso, assim, assim e tal. Estive no local verificando tal coisa e gostaria de sugerir ao senhor que fizesse, quer dizer, você tem como contribuir mais efetivamente do que eu podia contribuir sendo âncora, na época, modestamente falando, do principal telejornal do Estado durante praticamente 36 anos. Claro, esse todo o tempo, né? RBS e depois transição para NSC. NSC. As duas emissoras que são afiliadas à Rede Globo, né? Em algum momento da sua carreira política, Mário Mota estar associado, de certa forma, à Rede Globo, influenciou, deu efeito na sua carreira política? Efetivamente, na carreira política, eu confesso a você que eu ainda não tive muito tempo para verificar. O que eu entendo é que durante a minha vida como âncora do principal telejornal de uma afiliada da Rede Globo, eu sempre recebi aquilo que eu ofertei para as pessoas: respeito. Eu ouvia muitas vezes, olha, Mário, apesar de você trabalhar na Rede Globo, e aí as pessoas continuavam me avaliando. Eu gosto muito do seu trabalho, eu acho você uma pessoa ponderada. Poxa, então ótimo. Por quê? Porque independente da rede, eu costumo dizer o seguinte, uma vez cheguei em uma cidade do oeste de Santa Catarina, mais ao sudoeste de Santa Catarina, uma universidade grande, num curso de jornalismo, para fazer uma palestra sobre jornalismo e um estudante desceu, ele era o repórter da TV universitária. Mário, eu preciso falar contigo, cara, eu preciso fazer uma materinha contigo, mas antes disso, cara, eu preciso chegar na Globo. Como é que eu chego na Globo? Me conta aí, qual é o segredo? Tal? Como é que é? Eu tenho que chegar na Globo de qualquer maneira. Eu falei, putz, cara, você quer uma receita? Então vamos lá. A única que eu posso te garantir que você vai chegar na Globo é a seguinte: aqui não tem, você vai, Chapecó é a região mais próxima que tem aeroporto. Você vai até lá, compra uma passagem para Florianópolis, não sai do avião se ele for para São Paulo ou para o Rio. Se for para o Rio, melhor ainda, desce lá no aeroporto, pega um táxi, fala, me leva na Globo, Lopes Quintas, ou no Projac ou na Lopes Quintas. Jornalismo, vai na Lopes Quintas. Projac é mais produção de... Tá me gozando, cara? Eu falei, não, cara, essa é a única receita que eu te garanto que você vai chegar na Globo. Claro. Não, mas não é isso que eu perguntei. Eu falei, eu sei que não foi, eu tô brincando contigo, brincando seriamente, pra você nunca mais esquecer o que eu vou te falar. Esse microfone é o que você trabalha hoje? Ah, não, mas aqui mais de 60 pessoas não me assistem. Tá. Se uma delas for responsável pelo escritório local de uma emissora de televisão que seja afiliada a alguma rede nacional aqui, daqui a pouco o cara vai achar que você está sobrando naquele espaço ali. Faça o melhor que você puder fazer. Entregue mais do que as pessoas esperam, independente do número de pessoas que estivesse te assistindo. Daqui a pouquinho você vai pegar o outro microfone com a outra canopla, com a marca dessa emissora que te levou para lá. Você vai falar para 600 pessoas.
faça o melhor que você puder fazer, entregue mais do que as pessoas estão esperando, que daqui a pouquinho alguém, por exemplo, da RBS, na época, né, vai te assistir, vai te levar para Chapecó, de lá você vai para Blumenau ou vai para Florianópolis, e de lá você vai fazer as férias de algum repórter da Rede Globo, e você chegou na Globo graças ao seu mérito. Mas nunca se esqueça, esse símbolo aqui que você defende é que merece o teu respeito, a tua consideração, e a única, também não é uma receita que vai te levar obrigatoriamente, eu não sei, mas a única coisa que eu posso te garantir é essa. A outra receita eu garanto, você vai chegar na Globo. Agora, chega na Globo. Essa daqui, se você não chegar na Globo, cara, você tem que merecer todo o respeito e todo o carinho de quem te assiste, porque você vai ser, sem dúvida, um grande profissional, independente de chegar na Globo ou não. Finalizando, eu não creio que carregue qualquer tipo de pecha, qualquer tipo de selo que possa me amarrar a uma rede nacional, por exemplo, pelas ações, pelas omissões e pela forma como eu sempre tratei, digamos, a informação. Eu sempre tratei a notícia com muito respeito e tratei o telespectador com muito carinho, mas, acima de tudo, com muito respeito. E se eu não tinha a propriedade da segurança na informação, eu deixava isso muito claro. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: as pessoas que me assistiram durante todo esse tempo, se confiaram, se aprenderam a confiar nas minhas informações, modestamente falando, elas são frutos de uma postura que eu decidi tomar na minha vida. Eu nunca pensei em afrontar nenhum tipo de orientação que me era passado pelos meus superiores no jornalismo. Mas também tenho que dizer que eu nunca fui afrontado, compreende? Eu nunca tive nenhum diretor durante esses quase 40 anos que tenha me chamado em sua sala e tenha me dito: essa notícia tem que ser dada dessa forma. Se eu concordar, mas eu cheguei a ter algumas discussões e normalmente as minhas ponderações acabavam vencendo. Então, eu me sinto muito à vontade para falar disso. E eu espero que as pessoas que saíram de casa naquele dia do primeiro turno das eleições, 2 ou 3 de outubro, para votar no meu nome, eu tenho praticamente certeza que essas pessoas saíram com a consciência de votar nesse candidato. Foram 56.363 pessoas. Que votaram no Mário Mota. Mário Mota. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu não gosto desse termo, cabos eleitorais, sargentos eleitorais, enfim, eu não tive um cabo eleitoral, um sargento eleitoral. Não se pode contratar essas pessoas pela lei eleitoral. Claro. Mas você sabe que há sempre um trabalho muito grande. Por quê? Eu não peguei um centavo de dinheiro, que eu não gosto de chamar de dinheiro público, mas de dinheiro dos pagadores de impostos para fazer a minha campanha. Eu não gastei um tostão do fundo eleitoral, do fundo partidário. Sim, fundo eleitoral. O santinho, que eu também não gosto de chamar de santinho, porque ele não expressa a fotografia de um santo, é um candidato, um ser humano como qualquer outro. Quer dizer, os panfletos, a parte gráfica, eu também produzi junto com a equipe, que era pequenininha, e agradecemos ao partido, que é o PSD, não peguei nem a parte gráfica do partido, porque eu queria ter a liberdade suficiente e a tranquilidade de poder tomar algumas atitudes tão logo fosse eleito, se eu fosse eleito. Porque a nossa campanha, ela era minúscula, ela não chegou a R$70 mil de gasto, frente a campanhas de 1.200.000, 2.300.000, 400, que a gente sabe não estou criando nenhum fato, basta entrar no portal de transparência das eleições e verificar. E mesmo sem o dinheiro do fundo eleitoral, o senhor conseguiu fazer uma campanha completa, uma campanha de sucesso. Usando o que eu entendo hoje, poderia representar claramente, até, se não a extinção do fundo eleitoral, porque eu não sou contrário ao fundo eleitoral, mas não é contrário, ele não pegou dinheiro, não. Eu não sou contrário à ideia em si, se comparar da forma como as campanhas eram feitas anteriormente. Caixa 2, lobby de 4, 5 empresas, cada uma dando 5, 10 milhões, juntando um monte de dinheiro, entregando na mão de um candidato e depois tendo esse candidato à sua disposição se eleito. Quer dizer, eu entendo que pelo menos o fundo eleitoral estabeleceu regras, há uma fiscalização muito bem feita por parte da Justiça Eleitoral, inclusive em quem não pegou dinheiro do fundo eleitoral, e foi o meu caso. Mas, acima de tudo, eu entendo que
com redes sociais disponíveis, com internet gratuitamente, praticamente gratuita disponível, com a possibilidade de rádio e televisão supostamente gratuita, porque não é, alguém paga esse horário, as emissoras têm que ceder esse horário, mas é chamada para o candidato como rádio e TV, campanha nacional de propaganda política gratuita, né? Mas com tudo isso em mãos, o Brasil não precisava ter gasto quase 7 bilhões, bilhões de reais durante 45 dias nas últimas campanhas eleitorais. Podia ser bem menos e, sem dúvida, a comunicação teria sido feita tranquilamente. Claro, o senhor também está com uma ação muito importante frente às escolas, né, no programa Educação Nota 10. Em que cenário se aplica? Qual a visão do senhor sobre a prática desse programa aqui no nosso estado? Então, seguindo a ideia que começou com uma campanha sem fundo eleitoral e que me permitiu, por exemplo, montar um gabinete na Assembleia a partir de um processo seletivo com 1.044 inscrições, e eu tenho hoje um gabinete altamente técnico, com todo respeito a todos os gabinetes, mas eu me orgulho de dizer a você que nós temos 80% de bacharéis em Direito, Economia. Eu tenho um engenheiro ambiental que comanda a área de Fiscalize e que está hoje, inclusive aqui na região de Blumenau, juntamente com mais alguns integrantes dessa área, levando a efeito o que nós chamamos de fiscalização educada, propositiva nas escolas. Sim. Nós levantamos todos os contratos de projetos de execução de reformas de construção, de reformas parciais, de escolas, de construção de ginásios, de quadras cobertas, muros de arrimos em prédios públicos escolares. Quase 300 contratos da Secretaria Estadual de Educação estão em vigor, e muitos deles com um atraso que não se compreende. Há uma escola na Grande Florianópolis que pediu 10 aditivos de tempo. Ela está com 1.350 dias de atraso para a entrega da obra. Quer dizer, tem algumas coisas que não dá para você compreender. E se você compreende, qual é o problema? É esse. Resolve o problema, vamos terminar isso, para poder começar outra obra, se for o caso. Então nós levantamos todas essas obras do Estado, fomos à Secretaria da Educação, dissemos ao secretário Aristides Simadão que a nossa intenção era visitar os principais problemas, as principais obras, levantar qual seria a solução para essas obras e trazer e entregar a ele, à Secretaria. Não há intenção nossa em fazer balbúrdia, ir para a mídia, para os jornais ou algo, dizer que a escola não termina, porque não sei o que. Tal. Não, a nossa intenção é contribuir e oferecer ao secretário, se for o caso, o caminho. Você vai me dizer, poxa, mas vai querer ensinar a missa para o vigário, o homem é secretário da Educação. Sim, mas a gente está percebendo que muitas pequenas coisas acabam não chegando a ele. Então, a nossa intenção é levantar, orientar as direções dessas escolas, quais são os problemas que elas enfrentam, para que elas também possam cobrar efetivamente das suas UCRs, das suas regionais, e nós possamos contribuir para que essas obras cheguem ao fim com a decência e com a dignidade que se espera. Claro, com certeza. O senhor está com material aqui também. Edital para emendas parlamentares impositivas. No que consiste, deputado? Então, rapaz, quando eu estava na TV, no Jornal do Almoço e na CBN, eu sempre fui um crítico, quanto mais respeitoso, mais crítico, às tais emendas parlamentares. Certo. Eu sempre entendi que um deputado é eleito para legislar, parlamento, para parlare na tribuna, para denunciar as coisas e principalmente para fiscalizar o executivo. E é o que nós estamos tentando fazer nas duas áreas. Claro. E aí alguém vem, pega o orçamento do município, do estado ou da União, corta uma fatia de 1% e divide pelo número de parlamentares, no nosso caso 40 parlamentares. E pega um quadradinho desse, 1/40 desse 1% e entrega para um deputado. E ele distribui isso durante o ano para que seja pago no ano seguinte de forma impositiva. Ele diz para o Executivo, eu estou impondo que tal emenda do valor de 100, 200, 300, R$1.000, R$1 milhão seja pago para a construção disso, daquilo. Normalmente, a intenção dos deputados é a melhor possível, eu não tenho a menor dúvida disso, e não é o que eu questiono. O que eu questiono é a possibilidade de, por ser um dinheiro que não é do deputado, é um dinheiro do orçamento do Estado,
ele seja ofertado da forma mais democrática possível a todos os habitantes do Estado. E aí você vai me dizer, mas o habitante não pode pegar uma emenda para ele. Não, não estou dizendo o habitante em si, mas seus representantes. Sim. Quem pode pegar uma emenda, quem pode solicitar uma emenda dessas impositivas a qualquer deputado? Instituições estaduais, municipais, prefeituras e câmaras municipais, ou ONGs, instituições sem fins lucrativos, desde que tenha uma organização, tenha uma diretoria cuja ata de posse foi registrada, tem um CNPJ, enfim, há uma série de documentações que são exigidas para que a instituição solicite uma emenda, que é uma ajuda para a construção de um fim específico, que atinge o maior número de pessoas, enfim. E nós entendemos, então, que o ideal seria ofertar o que vier para o nosso gabinete no ano que vem, nós vamos saber até o fim do ano, quando sairá o orçamento do Estado, a todo o Estado de Santa Catarina. E nós abrimos esse edital, que vai até o dia 20 de agosto. Se você está nos assistindo em qualquer ponto do Estado e quiser detalhes de como participar, basta entrar em www.deputadomariomota, com 2 T's, Mota, deputadomariomota.com.br/emendas. www.deputadomariomota.com.br/emendas. Ali você terá todas as orientações de como inscrever o seu projeto e solicitar uma emenda participativa, que deixou de ser impositiva só. E nós estaremos no dia 2 de outubro divulgando neste mesmo site, com a maior transparência possível, todos os projetos que forem selecionados para receber as emendas do nosso gabinete. Eu não quero criticar, questionar formas de distribuição até agora do que se fez. Sim. Eu já fiz isso quando era jornalista. Então não me cabe agora, até por uma questão ética. Claro. Mas eu não quero dizer que seja melhor ou pior do que as formas de qualquer deputado distribuir as suas emendas. Mas eu tenho certeza de que é uma forma diferente. Claro. E eu tenho certeza de que é uma forma altamente democrática e transparente. Claro, deputado, antes da gente finalizar, o senhor é estreante na política, né? Então, em toda a sua carreira da comunicação, qual foi o impacto mais significativo que você causou, sendo jornalista, apresentador, que agora quer causar também na política? Eu confesso a você que eu tenho uma palavra que sempre pontuou os meus passos, me dirigiu. E é uma palavra que eu usei na comunicação durante todo o tempo, mas que me acompanha desde o berço, porque foi a palavra mais forte que eu recebi como herança dos meus pais. Motinha e Inhafia. Motinha, 3º ano primário, numa escolinha rural, separando o bezerro das vacas na hora do recreio, com 10 minutos a mais para poder voltar para a escola. Mal sabia ler, lia desesperadamente depois que aprendeu. E minha mãe, uma menina de 19 anos que deixou o interior de São Paulo, numa cidade de 8 mil habitantes, foi para São Paulo ser cantora de rádio, numa época em que isso era a maior afronta possível, e com toda a honra e dignidade, voltou mais tarde para sua cidade e foi recebida com festas na cidade de Paraguaçu Paulista. Essa palavra é respeito. Respeito. Eu coloco sem medo de ser mal compreendido, acima de amor, inclusive. Não que eu não queira que todo mundo se ame, que ame ao próximo como a ti mesmo, eu não discuto isso. Acho o amor fundamental para você se sentir prazerosamente bem, mas respeito, você é levado a exigir de qualquer pessoa, mesmo que essa pessoa não goste de você. Sim. Mesmo que supostamente ela entenda que a palavra amor não cabe para a sua relação comigo ou vice-versa. Que eu entenda, olha, tudo bem, eu vou me aproximar, vou conversar, mas eu não consigo, não bate o santo a história de você achar que, né, você até tem o direito, vamos lá, de não gostar de alguém, você tem esse direito. Sim. Mas você não tem o direito de perder o respeito por ninguém. Respeito é a base de tudo. Então, para mim, confesso a você que o que eu levei nos 36 anos de RBS, NSC, nos 26 de CBN Diário, nos 16 de Hora de Santa Catarina, e antes disso, em mais 8 anos na TV Planalto de Lages, Rádio Clube de Lages, Família Amaral, que hoje é o SBT Santa Catarina, sim, e antes disso, mais quase 10 anos na Rádio Piratininga de Tupã,
E antes disso, até os 13 para 14, no palco de um circo-teatro, pipocando pelo interior de São Paulo, a palavra respeito me faz um bem que você não pode imaginar. E eu tento, sempre que posso, eu ia dizer vendê-la, não vendo o respeito, ofertá-la é melhor, dividir com as pessoas essa palavra. Porque se você respeita, é muito mais fácil você passar a gostar, por incrível que pareça. Porque você vai projetar no outro a possibilidade de se enxergar e de enxergar as coisas boas que você acredita tenha e possa oferecer. Caso contrário, infelizmente, não adianta. Respeito é fundamental e eu peço a vocês que pensem nisso e percebam claramente o quanto a vida pode melhorar. Aliás, o fim da guerra pode não ser pelo amor, de se abraçar, se beijar, se querer, mas pelo respeito, pelo menos, se tivéssemos, talvez as guerras não precisassem existir, infelizmente. Aliás, não precisam, nunca precisaram, né? Que lição, hein? Conversamos então com o Mário Mota, ele que é jornalista, foi apresentador e agora é deputado estadual. Obrigado, Mário. Eu que agradeço, Gabriel, agradeço mais uma vez a família Vieira, a todos vocês da Jovem Pan, da Clube, enfim, por quem eu tenho um carinho muito especial. Foi uma das primeiras emissoras que eu visitei aqui em Blumenau, na época do Rodolfo Sestren ainda, enfim, de uma série de companheiros. E tenho um carinho muito, muito, muito especial, além de um respeito imenso pela gente blumenauense. O que vocês já fizeram para o Brasil, meus amigos? Você que é de Blumenau tem que se orgulhar, viu? Uma cidade que é levada pelas águas, depois mais tarde aprende a dominar, não a dominar as águas, mas a conviver com ela. Quando começa a subir, cada centímetro da subida de Itajaí Açu, você já sabe onde é que vai tocar nas ruas dessa cidade. E que em 2018 passou a conviver com um fenômeno que eu também não sabia que podia existir, que era a descida dos barrancos, o deslizamento, e que Blumenau não estava, como todo o estado, ainda preparado para enfrentar. E vocês dominaram, estão dominando cada vez mais o conhecimento, sem esmorecer. Vocês nos respeitam. Respeita isso aí, ó. É o que o blumenauense faz com a sua própria existência e eu agradeço muito. Beijão no coração de todos vocês mais uma vez e muito obrigado. Obrigado, Mário Mota. Obrigado a você também que nos acompanhou até agora. @Jovem Pan Blumenau no seu Instagram, também no YouTube e no Facebook. Você também nos acompanha no 88,7 no seu rádio para toda Blumenau e o Vale Europeu. Obrigado e até a próxima.